iniciando hoje o nosso episódio 6. E o tema de hoje da série Arte e Cognição será o poder das cores e o cérebro. A gente vai falar um pouco também, não só da experiência cortical, enfim, que é maravilhosa, mas a gente vai ampliar hoje um pouquinho mais com a questão da energia das cores, dos chakras, da potência dos pintores, daquilo que eles trouxeram de estudos, a influência do movimento fauvista, que é maravilhoso, e por isso eu trouxe aqui para vocês, aqui atrás de mim, uma obra que eu acho lindíssima, do Matisse, que ele tira toda a perspectiva e ele simplesmente se diverte com as cores, nessa magia do mergulho que ele sentia de cada uma dessas cores. Então, é muito importante, estou vendo aqui a beleza, os tons que ele usa, cores complementares, o vermelho e o verde, aí traz tons rosados, traz tonalidades fluindo para os azuis, do vermelho aos amarelos. Então, estou aqui fazendo uma decodificação, né? Mas é muito bonito como isso acontece no cérebro, mas ainda eu estou longe de entender a beleza, como eu disse na aula 1 para vocês, das imagens, que assistam lá da série episódio 1, a parte do cérebro e as imagens, ainda estou longe de entender a magnitude dessas experiências, dos efeitos das cores, das formas, dos símbolos no nosso cérebro e muito além disso, né? E isso a arte propicia. Então, eu vou dar uma breve teoria para vocês, passar um videozinho introdutório, tá bem? E é isso por hoje. Mas se vocês quiserem saber mais sobre esses temas, eu ministro aulas sobre esse tema de forma mais aprofundada, tanto na formação em neurociência, aplicada às emoções e às práticas artísticas, como também no curso de mandalas, onde eu estudo as cores no processo da confecção de mandalas. É um curso lindo também, que está aqui no Instituto. E eu quero compartilhar com vocês todas essas minhas experiências de estudos vívidas em mim, que são lindas. Então, vamos iniciar pelo vídeo. E vamos lá. Se divirtam aí com a beleza dessas cores. Cores, cores multicores, cores, alegria, entusiasmo, paz, tranquilidade, energia. A cor apoderou-se de mim. Não preciso me apropriar dela. Sei que me tomou para sempre. É este o significado desta hora abençoada. Somos uma só coisa, a cor e eu. Eu sou pintor. Paul Klee, 1914. A cor é tão somente uma sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão. Os corpos não têm cor em si mesmos. A elevada percepção visual é que constitui o ato principal da pintura. Para isso, deve-se ter um grande amor ao fazer pictórico. O grande amor nasce do profundo conhecimento das coisas amadas, e se tu não as conheceres, pouco ou nada poderás amar. Leonardo da Vinci, Renascimento. Disse da Vinci:
dentre cores iguais, apresentará a maior beleza a que se encontre ao lado de sua cor contrária. Nas dissecações, descobriu o cristalino, dando origem à óptica, que abriu caminho à oftalmologia e à psicologia. Portanto, constatou que a cor está em nós e não fora de nós. Fora dos órgãos dos sentidos não há cor, odor ou gosto. Goethe disse: o olho humano, sob a ação de determinados estímulos, é capaz de produzir cores. Portanto, as cores são fisiológicas. A visão humana produz as cores que necessita. Com isso, esboçou a teoria das cores. Segundo Goethe, cada nova visão amplia nosso conhecimento, que amplia nossa visão, e que amplia o nosso conhecimento. É isso. Deixa eu compartilhar agora a parte teórica, mas queria falar um pouco para vocês que eu estudei muito Goethe, tanto na questão da botânica, com a fenomenologia e os processos da contemplação goetheniana, que eu vivia intensamente no jardim, no meu jardim sagrado, plantando flores, observando as formas, e principalmente a luz que incidia na matéria das flores, que trazia a experiência cromática de forma tão intensa. Então, eu tenho muita afinidade pelo Goethe. Ele é um cientista que viveu na época de 1860, por aí, na Alemanha, e ele foi além do seu tempo, ele foi avançado. Dizem até que ele não era daqui, ele era de um outro planeta, mas tirando isso, ele foi genial e ele trouxe grandes avanços, tal como o Leonardo da Vinci no Renascimento. Então, estudem Goethe, é uma sugestão. Tá? Também o fauvismo é outra sugestão. Para quem gosta das cores, estudem esses autores, que é maravilhoso, tá bom? Também, tanto a botânica como o estudo da luz, ele tem literatura e vocês podem adentrar esse campo, caso queiram se aprofundar, tá bom? Então, vamos entrar aqui na parte da teoria um pouquinho. Ministrei por muito tempo um curso de mandalas e cores, e em parceria com uma querida colega, que foi uma mestra para mim, né? E eu tenho muita gratidão por ela, mas esse caminho das cores, ele me persegue há muito tempo, desde criança, principalmente por conta da natureza. E não tem coisa mais linda que o arco-íris, né? O arco-íris é a refração das gotículas da chuva, a luz incidindo, né, sobre essas gotículas, que refrata essa luz branca solar e que dá as 7 cores. Então, nada mais concreto, real, da percepção dessas 7 cores do que esse fenômeno da natureza. Então, não podemos nos esquecer que é por conta da luz que vemos tudo que vemos, toda essa beleza. Então, a luz incide sobre um objeto, a matéria desse objeto absorve várias cores e refrata aquela que se identifica com a própria matéria, e é o que vemos nessas cores. Bom, teríamos que estudar óptica para vocês entenderem isso, mas o cérebro, ele recebe informações de cores desde as áreas primárias da percepção visual, da visão, né, a área calcarina, e ali ainda não tem nenhuma decodificação. E depois, nas vias ventrais, que estão as áreas de associação unimodais
visuais é que você tem a decodificação das cores em conceitos, em nomes, e aí outras áreas cerebrais entram nesse processo. Então, é muito complexo eu falar para vocês todas essas áreas, então eu trouxe um pouco mais nessa aula de poesia, mas vou passar por algumas experiências aí. Deixa eu mudar o slide. Primeiro, eu preciso falar que é o hemisfério direito que decodifica cores, que sente as cores verdadeiramente no sentido emocional, principalmente emocional. E eu vou ler esse texto aqui para vocês, que eu achei numa imagem, que eu amo pesquisar imagens, vocês sabem que eu adoro imagens, né? Então, eu vou ler para vocês sobre ele, né? E depois eu explico um pouco mais. Eu sou o hemisfério direito. Eu amo o hemisfério direito. Sou a criatividade, um espírito livre. Sou paixão, sou saudade, sensualidade. Eu sou o som de gargalhadas. Eu sou o gosto, a sensação da areia nos pés descalços. Sou o movimento, cores vivas, daí as cores. Sou o anseio de pintar a tela em branco e viajar pelas cores, né? Sou a imaginação sem limites, sou arte, poesia, eu percebo, eu sinto, eu sou tudo o que eu queria ser. Então, é aí, nesse hemisfério direito, que acontece o êxtase das cores. E quando você se torna um pintor e você mergulha nessa experiência, é algo muito mágico, porque é uma experiência muito holística. É diferente do desenho, que é muito decodificado por áreas muito racionais do hemisfério esquerdo. Então, partindo daqui, eu vou seguindo, falando já da importância das cores como conteúdo emocional. Então, você tem um desenho, esse desenho tem uma lógica, apesar de ter símbolos, que você cria uma figura, essa figura é significante, né, no sentido de ser importante como uma interação simbólica com o teu inconsciente. Então, é uma porta para o inconsciente, o desenho também. Mas é pelas cores, sem entender nada, que você acessa o inconsciente e dialoga com experiências de ordem sensível e muitas vezes até de ordem espiritual. Por isso, esses autores sensíveis trouxeram grandes estudos das cores. E o arco-íris, aqui eu trouxe uma poesia, né, que muito bonitinha, só para eu homenagear esse fenômeno da natureza que para mim é incrível. O arco-íris que brota do chão, 7 cores o enfeitam, parece pintado à mão. O arco-íris será um dia um grande escorregador de alegria. O arco-íris não há mais nada a dizer, além de um sonho, o que mais pode ser? Clarice Pacheco. Na antroposofia, na terapia artística da antroposofia, o Steiner explica, né, que o arco-íris é a ponte entre a terra e a alma, né? A comunicação da terra com o céu, é a possibilidade de você sentir o cosmos em você, na sua matéria, é a união da escuridão com a luz. É lindo esse conceito, estudem mais isso também. As cores que banham o universo são as que dão sentido à nossa existência, nos fazendo pertencer ao todo. Marcelo Siring. Bom, e não podemos falar da representação dessas cores nos chakras, não podemos deixar de falar, né, na representação. Há muitos anos, há milênios, as cores foram percebidas como efeitos de luz na potência da energia dos chakras. Então, nós temos a coroa como representação chakra coronário do violeta, a cabeça, o chakra frontal também, anil, o azul violetado, né? A garganta, que é o chakra laríngeo,
que também são vários nomes, né, que as pessoas que existem no universo aí dos chakras. É o azul turquesa, o azul celeste, o coração, o chakra cardíaco verde, mas também é considerado o rosa, o plexo solar, que é o chakra aqui da alimentação, elemento fogo, né, o amarelo, o elemento do coração do chakra cardíaco é o ar. O chakra sacral, ou sexual, é o laranja, que é da criatividade, e o chakra da base, o chakra básico, ou o chakra da raiz, é o vermelho, que se assemelha à Terra, ao magnetismo da Terra. Então, a gente tem nas cores mais intensas, né? Mais a materialidade, e nas cores mais frias, mais sutileza, vamos dizer assim, a conexão com o cosmos. Então, também nesse trânsito das 7 cores no corpo físico, você tem a experiência do arco-íris, tá? Aqui é uma imagem muito bonita, com essas cores. Aqui também as cores representadas em cada um dos chakras. Aqui também as mesmas cores, só que mostrando a experiência dos chakras para frente, para trás, como helicoidais, né, em funil, e que se expandem. Então, quando você tem uma experiência cromática, você também está passando para os outros essa experiência, né? Para o mundo, enfim. Você está dialogando, trocando com esse mundo, ou recebendo, ou doando. Potencializamos essa criação ao usarmos as cores propícias na hora que fazemos arte. Uma vez, então, nós escolhemos as cores de acordo com as nossas necessidades, elas são terapêuticas. Uma vez que as cores agem sobre a nossa biosfera, definem para nós o existente e o inexistente, revelam nosso estado de saúde e nosso nível de prosperidade, inspiram emoções e moldam nossa conduta. Com essas considerações, ao criar uma pintura, nós promovemos um exercício de harmonização pessoal e ambiental. Então, é claro que vocês não só criam e interagem com essas pinturas, digamos, o pintor, quem quer pintar, como e recebe essas influências, e a partir dessas influências traduz isso em materialidades na pintura, como também esta pintura vai atuar sobre o mundo circundante, sobre as pessoas, sobre as energias que são trocadas através da energia da luz contida nos comprimentos de onda que estão nesta obra, por exemplo, tá? E cada pessoa vai ter uma experiência diferente, porque quando as cores se tornam subjetivas, que é o que explica Goethe, aí vem os fenômenos. E esses fenômenos são puramente individuais, apesar de que existe uma ciência estudada com os efeitos de cada cor que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a cor, ela integra, ela une pessoas, ela traz para um centramento, para uma profundidade de uma experiência. E elas são chamadas de diversas formas no mundo, né? E aí entra o olhar da subjetividade da cor, né? Então, quando eu penso numa cor quente, é um conceito artístico, né? Cores frias, cores quentes, mas eu falo cores secas. Por que será, né? Por exemplo, as terrosas, né? Cores quebradas, é um termo usado, cores carnosas, porque eu associo o vermelho carmim à cor carnosa, por causa da carne, por causa do. Então, entram em outras subjetividades simbólicas que são representativas para o nosso mundo interno, entendem? Como aqui eu já mostro para vocês o quanto a cor ela é subjetiva e é uma experiência muito holística. E a luz que estimula toda essa experiência.
quando ela vem refratada por um objeto, por uma flor, enfim, pelo mundo externo, entra no nosso nervo óptico, que capta as cores pelas células chamadas cones, e elas são refratadas lá dentro do cérebro, no córtex occipital. E aí você tem todo o espectro dentro de você, mas na verdade é um conceito, porque a matéria em si não tem cor, ela se torna cor quando você vive a experiência da luz. Um dia vocês vão entender isso, até eu ainda é difícil de entender. Então, nós temos também, nas cores da tecnologia, da televisão, outras formas de se falar, mas principalmente o jeito mais conhecido são as cores primárias, né? Secundárias e terciárias, que eu vou mostrar aqui, o azul, vermelho e amarelo, que tem na sua oposição do círculo cromático a sua cor complementar. O azul com o laranja, o vermelho com o verde e o roxo com o amarelo. E as secundárias são as misturas de duas primárias, que dão o roxo, o azul esverdeado, né, o verde, e o laranja. Tá? Aqui as complementares. E aqui um pouco dessa anatomia do globo ocular, que é maravilhoso, e a luz passa, né, por uma lente que é o cristalino, e é isso que faz ela abrir, e na mácula e na fóvea existem os receptores visuais da luz, que transmitem essa experiência para o cérebro e ocorre uma transdução energética de uma energia luminosa para uma energia química que leva essa experiência para dentro do cérebro. É muito bonito. E as células são os cones, os mais responsáveis pelas cores, né? Então, da óptica física, que é o sistema físico do globo ocular, passa para dentro do cérebro numa óptica química e depois transita essa experiência pelas subjetividades interpretativas, conceituais, na óptica fisiológica. E entramos, então, na subjetividade da cor, que foi muito estudada pelo Goethe. O olho humano, sob a ação de determinados estímulos, é capaz de produzir cores. Tá? E aqui são as cores fisiológicas, esse conceito foi Goethe que trouxe, através do prisma, que ele fez um estudo dessa refração. E o fauvismo trouxe a essa subjetividade em evidência. Eu pinto o mundo de acordo com como eu sinto esse mundo. E a cor que me vem, que me chama. Eu faço a ponte azul, eu faço o rio amarelo, eu faço o céu vermelho, como eu quiser. Eu tiro toda a academia, toda a organização de uma obra de arte, figura, fundo e tal, trazendo para a realidade, e quebra essa realidade trazendo o que eu sinto. A capacidade de ver é o ato principal do colorir. Aprender a colorir é abrir as comportas do mundo interior para uma forma superior de comunicação. Isso Goethe fala que o olho deve estar armado para perceber essas experiências, tá? A cor fascina tanto o espectador como o pintor. E Kandinsky, terminando aqui, que entrou nas cores de forma mais livre e trouxe o abstracionismo lírico e não tanto geométrico, né, mas que abriu portas para muitas outras correntes hoje da arte contemporânea, né? Então ele veio com esse conceito e esse texto dele é maravilhoso. A cor tem influência direta em nossa alma, por isso que foi difícil trazer uma aula tão neurocientífica, mas
mas eu preciso falar da espiritualidade da cor, porque Kandinsky é que trouxe o espiritual na arte, né, nessa experiência. E além dele, muitos outros, a Hilma af Klint, depois o movimento do orfismo, que foi maravilhoso também com o casal Delaunay. Então, eu deixo aqui para vocês esse lindo texto do Kandinsky. Quanto ao artista, é a mão que, com a ajuda desta ou daquela tecla, obtém da alma a vibração correta, a vibração da cor, do comprimento de onda, dessa frequência da cor. Aqui, todas as tonalidades indo para o branco, para o escuro, né? Que também você pode, aqui também, introduzindo pretos e claros, né? E aí a gente tem os tons pastéis. O vermelho trabalha terapeuticamente com o cansaço, com a apatia, ele dá ground, ele dá estrutura, pode dar irritação se for em demasia, né? Os tons de rosa traduzem o amor, e também o vermelho traz a paixão e amizades fortes. O laranja é uma cor mais calma em relação ao vermelho, não tem tanta densidade, porque já tem a luz do amarelo. Então, ele já é uma cor secundária, né? Mas ele é muito ativador para processos físicos e mentais. Ativa a vontade de comer, o apetite, gera alegria, e misturado no branco, ele dá leveza. Ele pode também trazer muita densidade. É regenerativo. Já o amarelo, ele ilumina, ele transmite calor, mas às vezes muito amarelo é muito calor, então tem pessoas que não dão conta muito disso, né? Mas muitas vezes, para estados mais baixos, tomar sol, por exemplo, é maravilhoso, né? A gente sente um resgate de energia, mas ele induz a ação, ele é próprio do elemento fogo, que libera, né? Nos libera como o sol é yang, né? Que nos libera para agir. E falta de iniciativa também, que está ligado à ação. O verde, nada melhor do que a natureza que foi criada pelo divino, né? De ser tudo verde, o quanto é saudável nós andarmos numa mata, numa densidade de verdes, naquele ar gostoso do oxigênio trazido. Então, é o elemento ar, né? Em termos dos chakras. E é uma cor que acalma, ela é isolante, ela traz uma certa proteção já, porque nele já tem o azul, que é próprio para proteção, né? Também ativa a autoestima, a memória, trabalha o perdão, as mágoas, gratidão, principalmente a gratidão. O azul, em todas as suas nuances, né, que é maravilhoso, esse mais denso, o índigo, chakra do plexo do terceiro olho, né, o, o chakra frontal, ele é muito bom para dar essa firmeza para a gente, mas também para trazer paz. Mas às vezes, para pessoas muito paradas, é necessário as cores quentes. Então, esse equilíbrio, o próprio indivíduo, sem ele saber, ele busca essas cores para a autorregulação, para o princípio que ativa ele buscar a própria cura. É instintivo você buscar o azul quando você está muito para fora de você, muito ativo, que você precisa acalmar. E o índigo tem essa mesma vibração, né? Ele tem uma porta também para a espiritualidade, para as emoções, que já te prepara para o violeta, que é a cor que te conecta ao espiritual, né, aos sonhos, estimula questões espirituais, tá? E protege. Não é à toa que na Fraternidade Branca, como uma corrente aí de espiritualidade, eles falam do Saint Germain com a chama violeta, que traz grandes transformações, né? Então, é uma cor muito poderosa, muito importante.
E aqui eu trago mandalas dos meus ex-alunos do arco-íris, que eles pintaram tanto desenhos iguais, de diversas formas, são de diversas pessoas, né? Passaram por todas as cores no curso de mandalas e cores, e é este curso, uma pitada dele está no curso de mandalas EAD, que eu tenho, que tem mais ou menos uma duração de 6 meses, e é lindo esse curso, vale a pena, vocês vão estudar as cores, as formas, a geometria. Eu também trabalho muito com as cores na formação e na parte da neuropsicologia das cores, né, que a gente estuda, nas intervenções com idosos, que está dentro da formação. Então, estejam comigo de novo, né, mais um pouco aí nessa série, continuem comigo e também continuem, entrem nos cursos, será um prazer imenso estar com vocês, eu estou sempre muito pertinho, tá bom? E os cursos vocês acessam pelo Hotmart no Instituto Cris Anauati, e lá vocês têm uma gama de possibilidades. Espero vocês, tá bom? Estejam mais no canal, se inscrevam, para que esse canal possa crescer e trazer coisas muito boas para todo mundo. Essa aula ficou longa, né? Um beijo para vocês.